Olá, escorpianos, tudo bem? É a vez de vocês para uma leitura atemporal e geral. Tá? É uma leitura que não vai ressoar com todo mundo. Então pega somente aquilo que bater com o seu momento, tá? É para quem tem signo, ascendente, lua, Vênus ou a Júpiter em escorpião. Se gostarem, deixem o like, compartilhem, comentem, curtam o vídeo, né? Interajam de forma geral, isso é importante para o canal. Vamos lá, escorpião. Ver quais são aí as principais energias para o momento de vocês. Se nada ressoar aqui, eu recomendo que você acompanhe aí os seus signos fortes do mapa, tá? Outras leituras, seu ascendente, sua lua, Vênus, Júpiter, fiquem à vontade, tá? Escorpião, tarô. Eu vou trabalhar hoje com os arcanos maiores do tarô de Marsella e vou clarificar com o baralho cigano. Vamos lá? Quais as energias para Escorpião, tarô? As principais energias para o signo de Escorpião. Olha, vocês abrem aqui com a carta 5. O Papa, né? Ou o Sumo Sacerdote. Aqui é uma energia que me fala muito de conciliação, tá? Conciliação, entendimento e até em certas partes, né, de concessão, aconselhamento. Aqui é um momento interessante que esse grupo que eu me conecto fala muito que é um momento, talvez até de perdão, tá? Porque é uma carta também que tem uma conotação com perdão. Vamos ver, vou clarificar com o baralho cigano para a gente entender um pouco mais. Aqui é a foice. Sabe, é como se tivesse que deixar de lado aí, cortar vínculo. O cortar vínculo não é se desvencilhar de ninguém, tá? Mas com alguma ideia, alguma atitude, com algum acontecimento do passado. Então me fala muito de perdão, conciliação. Ó, deixando para trás aí antigos desentendimentos, tá? E nem sempre, né, escorpião, esse deixar para trás aqui é você voltar a ter uma relação com alguém que te feriu, não é isso. É apenas um processo aqui que talvez seja um processo de cura, né? De entendimento, um processo de melhora na sua energia para que as coisas fluam melhor. Existe um escorpião aqui que realmente passou por um passado aí turbulento e que precisa superar, tá? Isso aqui me fala de superação. Olha a foice. O que mais, tarô? Então, no momento atual aqui, vocês estão dispostos realmente a perdoar, a passar por cima, deixar pra lá. A foice me fala disso também. Esse corte aí energético de algo que não vem te fazendo bem, ou alguma pessoa, alguma situação, tá? O mundo, arcano 21, né? Aqui me fala do passado. Vamos entender melhor esse arcano aqui. E os lírios. Aqui você vem de um passado, o mundo fala de alguém bastante expansivo, tá? De uma pessoa aí de muitas amizades, pelo menos assim, boas relações. Tá? Uma pessoa aberta, expansiva, próspera sentimentalmente, energeticamente. Com os lírios, uma pessoa muito pacífica também, que evita confronto, evita discussão, que evita energias pesadas desse tipo. Mas algo aqui precisa ser ultrapassado no momento. Né? A carta desse entendimento que o sumo sacerdote fala que você precisa ultrapassar-se, talvez. Então, se é um relacionamento, se é um trabalho, se é algo que vem te incomodando, aqui é necessário ter uma conversa franca, ter um entendimento maior do seu atual momento, tá? Até porque o seu passado, ele é um passado aqui de abertura, ele é um passado aqui de uma pessoa bem resolvida, tá? E por algum motivo aqui no presente você anda um pouco, digamos que não tão expansivo assim, não tão aberto a conversar. Talvez seja algo que venha te incomodando e você não encontrou meios ainda de se expressar, meios de ser franco sem que isso implique em cortar alguém, tá, da sua vida, magoar alguém, e você encontrando aí, buscando palavras, né? É como se estivesse aqui pisando em ovos. Vamos ver do que se trata, tá?
que mais, Tarô? O futuro, a força. Mais uma. Montanha. O futuro aqui vejo como um obstáculo a ser ultrapassado, tá? É claro, um obstáculo muito emocional, sentimental. Essa força me fala de força psíquica, não de força física. Então, força mental, aqui é um momento que vai exigir de você, já começou, né? O presente já fala sobre isso, perdoar, conciliar, enfim. Mas o futuro aponta como um obstáculo a ser vencido. Tá? Talvez aqui um relacionamento, ou um estilo de vida, ou alguém, uma família, um amigo, não sei. Mas o futuro fala de força para você escalar aí essa montanha, que são obstáculos, tá? Emocionais. Obstáculos emocionais. Talvez alguns aqui estejam vivendo relacionamentos que de repente começaram a desandar, não é bem aquilo. Tá? E quando eu falo de relacionamentos, pode ser amizade, pode ser colegas de trabalho, família, casamento, namoro, enfim, adapte aí ao seu momento. Mas existe aqui um obstáculo a ser ultrapassado, tá? A força me fala sobre isso. Força com a montanha. Então você tem capacidade sim de ultrapassar esses obstáculos. Talvez obstáculos muito pessoais entre você e alguém, tá? Há um desentendimento no ar aqui. Talvez por diferenças também. Não é uma questão aqui, não vejo cartas, tá, gente? Vou esclarecer, não vejo cartas aqui de traição, de mentiras, não. Eu vejo diferenças entre duas pessoas que estão cada vez mais latentes, né, mais visíveis. Então, o que acontece com a montanha? É chegado um momento, em breve, né, que é uma carta de futuro, onde você vai ter que realmente redefinir essa relação. E para que lado, né, caminha esse relacionamento? Porque existem aqui diferenças que cada dia que passa vem se tornando maiores, né? Criando aí um abismo entre você e alguém, tá? Qualquer que seja a diferença, pode ser diferença de religião, diferença de pensamento, tá? Mas é algo que de início não parecia tão importante assim, mas agora, no decorrer, com o dia a dia, com a convivência, vem se tornando algo realmente incômodo. E isso pode gerar entre vocês atrito e criar esse abismo, esse silêncio, essa comunicação não muito direta e fluida. É como se você tivesse que pisar em ovos para falar com alguém, ou alguém com você também escolhesse palavras. Uma relação muito cheia de dedos, então, bem difícil aqui, tá? O que mais? Isso aqui pode ser um chefe, como eu falei, pode ser um pai, uma mãe, tá? Pode ser um marido, uma mulher, não sei. Para cada pessoa, claro, é de uma maneira, então é uma leitura geral, adapte ao seu momento. Mas existe aqui uma comunicação que precisa ser melhorada, tá? Uma relação que precisa ser estreitada de novo, que tá? É como se estivessem se distanciando cada vez mais. Carta 6. O enamorado, né? A carta 6. Ela fala da emoção, da intimidade aqui, emocionalmente. Olha, alguns escorpianos estão aqui divididos, tá? Entre duas pessoas. Entre duas situações, entre dois trabalhos, tá? O que quer que seja, existe aqui uma dúvida. É a carta da dúvida, né? Ela é do amor, mas também é da dúvida. Talvez por isso, por essa dúvida, você comece a notar diferenças entre você e alguém. Então a dúvida te colocou aí essa interrogação sobre essa pessoa que você já vive. Porque me parece que você está tentado a ir para o outro lado. Entende? E talvez esse sentimento aqui de gostar, se interessar por alguém, ou pelo menos pensar nessa pessoa,
vislumbrar uma história. Isso aqui nem sempre, gente, é triângulo amoroso, tá? Às vezes é apenas uma coisa que você ainda imagina, tem vontade. Então eu não considero isso, né, o pensamento, os desejos, os sonhos, como traição. Isso é parte da sua individualidade, ponto. Então existe alguém que, por conta disso, desses devaneios, dessa vontade de uma nova pessoa, um novo relacionamento, nem que seja uma ilusão, por conta disso você começa a perceber na pessoa que você vive diferenças, porque talvez a outra pessoa seja bem diferente. E você, claro, obviamente faz uma comparação. Existe aqui uma comparação, que é inevitável. Tá? É claro que a gente não deve sempre comparar tudo e todos, mas a comparação em menor ou maior grau é inevitável. Então aqui é um sentimento de comparação que vem fazendo você perceber diferenças entre você e alguém. Ou se for um emprego, por exemplo, você está tentado a ir para um outro emprego, você compara seu emprego atual com o futuro. E sempre, né, temos a tendência de sempre sermos atraídos para o futuro, né? O futuro parece sempre melhor. Um novo trabalho, um novo amor, um novo amigo. Talvez pelo fato de não existir concretamente, ele soe mais interessante, mais ideal. O que mais? O buquê. Realmente, aqui existe uma dúvida. Mas é interessante porque, a princípio, não é uma dúvida que te causa angústia, não. Pelo contrário. O buquê me fala que é uma dúvida que você vem conseguindo levar aí de forma tranquila, porque o buquê me fala de um sentimento aí bom. É como se fosse um presente. De repente você estava numa situação, num relacionamento um tanto quanto morno e alguém aparece aí, ou você se interessa, e isso te traz uma sensação de bem-estar, tá? É como eu falei, não é um triângulo, é um sentimento de que, opa, de repente eu tenho uma nova opção, um novo caminho no amor, um novo caminho no trabalho, enfim. Para você é como se fosse um presente, tá? Soa para você como um presente, como uma opção. O que mais? A morte. Aqui me fala de finanças, tá? Aqui as finanças para quem trabalha é uma regeneração. É você conseguindo um novo emprego, tá? Para quem não trabalha, é um novo emprego. Para quem trabalha, aqui é uma cautela em relação a finanças, ou seja, carta. Momento que pede aí para você cuidar bastante do seu dinheiro, das finanças, porque existe um certo aperto aqui. Ou você se comprometendo de forma, digamos que até assim, impensada, tá? Fazendo dívidas sem pensar, ou seja, emprestando, gastando. Aqui, cautela, a morte, porque a morte é uma carta que me fala quando a relação é dinheiro de escassez, né? Quando se fala de dinheiro é escassez, então cuidado com essa energia, tá? Se bem que temos aqui a carta. Então, carta com a morte simboliza para mim que compras no crédito a longo prazo devem ser evitadas no momento. Isso pode atrapalhar suas finanças. Isso a longo prazo pode causar aí arrependimento, tá? O que mais temos para escorpião aqui, tarô? O diabo. Me fala da sua intimidade, né? A sua intimidade tá aqui, olha. Dúvida, né? Dúvida, tem um certo medo. Você tá aqui, a dúvida já abriu aqui mais uma vez a dúvida, e você está se sentindo também tentado, tá? Aqui em relação a essa carta, cuidado com processos aí de ilusões, tá? Prisões mentais, e talvez você mesmo se... Porque como é uma carta que fala da sua intimidade, eu não vejo aqui o diabo como alguém te tentando, nesse sentido literal, né? Literalmente alguém te tentando. Mas você se deixando tentar, talvez você criando e até uma ilusão, uma ideia de um novo momento, um novo trabalho, uma nova pessoa,
tá? Mesmo que exista a distância ainda, mas você se permitindo. Então, cuidado com esse excesso aqui, olha, de devaneio. É o momento de trazer à realidade essas opções, ou seja, decidir-se. Mas, primeiramente, consertando o que você tem, tá? Porque o que acontece aqui, muitos escorpianos podem agir de forma impulsiva e infantil. É como uma criança que tem um brinquedo e aquele brinquedo quebrou, e ao invés dele consertar, ele joga fora e quer outro. Então, sabem que eu sou bem direto, né? Franco. É isso. Então, se você não quer ser essa criança mimada, tente consertar primeiro o que você tem. Se é uma relação que não está muito boa, que tal conversar? Se é um trabalho que não anda bacana, que tal sentar ali com seu chefe, com seu superior e deixar isso claro? Antes de procurar outro, ou antes de, entende? Sem ao menos comunicar que aquilo não está te fazendo bem. Então o diabo fala, tenha um contato ao máximo com a realidade. O máximo possível. É uma carta que também fala de realidade, fala de aparências também. Então, defina-se, né? Decida o que é aparência, o que é real, o que é paixão, tá? Porque o diabo tem esse sentido aí muito dúbio, né? Ela é a carta 15, e é interessante que se você pegar 15 e somar aqui, dá 6, que é essa mesma dúvida inicial. Aqui, claro que a primeira aqui, ela é muito amorosa. A segunda, além de amorosa, ela é muito também sexual. E mesmo que seja um trabalho, em que sentido? É o dinheiro, falando mais alto. Às vezes, por um salário um pouquinho maior, você querendo abandonar um emprego de muito tempo. Às vezes, por uma comissão, entende? É algo aqui no diabo que você deve avaliar se vale realmente a pena. Se não é melhor tentar aí remediar o que se tem, consertar o que já está construído na vida, do que realmente se atirar num novo trabalho, numa nova relação, sem ao menos tentar mais uma vez. Por isso fala de conciliação, por isso fala de perdão, inclusive perdoar-se, né? Conciliar-se. O que mais? O diabo vem com a raposa, tá? Raposa com diabo, a junção já não me deixa, não traz uma boa energia. A junção dessas duas lâminas, raposa com o diabo, já não me traz uma boa energia. Porque é o que me fala aqui, que a sua intimidade você está simplesmente mascarando aí um sentimento, se escondendo, ou querendo se esconder, não falando a verdade, com a tendência aí a mentir, a enganar, nem que seja a si mesmo. Tá? Então é momento de tirar essa máscara, encarar a realidade, por pior que ela pareça, tá? Aqui, se for um relacionamento, se for um trabalho, um amigo, enfim. O conselho é, né, através dessa carta, tá? Não é um conselho meu, um conselho do tarô. O conselho é, tire a máscara, fale a verdade, doa quem doer. Porque o diabo me fala desse contato, né, a carta de Capricórnio. Direto e reto com a realidade. Então, doa quem doer, tire a máscara, expresse, tá? Fale, deixe claro algumas coisas. E claro, com sentimento de conciliação, se for o caso. A forma de falar, a forma de comunicar é muito importante. Nem sempre a mensagem é mais impactante do que a forma que se diz. Você pode dizer milhões de coisas de maneiras diferentes, tá? E a coisa parecer realmente um pouco mais leve, um pouco mais palatável. E até a questão de consideração também. Você não deve falar tudo o que pensa, né? Porque isso é um atestado de idiotice, né? Quem diz tudo o que pensa. Mas você pode sim dizer o que pensa de uma forma pensada, ou seja, pensando no outro, como aquilo vai afetar, como aquilo vai soar para outra pessoa. Isso se chama empatia. Tá? Então, essa postura do diabo aqui, que a pessoa faz e acontece, isso ficou para pessoas muito primitivas, né? Que estão presas aí num mundo totalmente, digamos que até animalesco.
E somos civilizados, né? Caminhamos para a evolução. Então escolha uma maneira adequada de falar o que você sente ou o que você não sente, depende de cada um, tá? Porque há uma tendência aqui escorpiana de destruir o que se construiu, apenas para construir de novo. Um ciclo vicioso de autodestruição. Então, cuidado. Inclusive, falei isso em uma leitura um tempo atrás. Cuidado com essa tendência. Se não for o seu caso, ok, ótimo, pula. Mas se for o seu caso, perceba se não há uma tendência a querer destruir tudo aquilo que você construiu apenas para começar de novo, apenas para sentir adrenalina, apenas para se sentir vivo. Será que não é um vício de comportamento? Achar que coisas estabilizadas, relações e empregos são mornos, quando na verdade não. Entendem? É uma questão que claro, é um recado para poucas pessoas, mas está aqui. E o curioso que eu vejo, Escorpião, é que geralmente quem fala o que pensa não gosta de ouvir o que os outros pensam, né? São pessoas que muitas vezes são doídas, melindrosas. Então evite, caso seja aí o seu momento, este comportamento, tá? Você pode falar para alguém aí que não... Vou dar um exemplo pela leitura que eu vejo aqui. De repente você pode falar para alguém, olha, não, nosso relacionamento não tá bacana. Olha, esse trabalho não... Você entende mais de uma forma que a pessoa assimile, que a pessoa não se magoe nem se afaste. E nem cria aí um conflito desnecessário. A torre... a situação atual é essa aqui, ó. Você está se sentindo desestabilizado, tá? Emocionalmente. Com dúvida, sem saber que atitude tomar, sem saber como proceder. Você só entende que algo caiu, algo está caindo, algo está desmoronando. E são verdades, tá? Porque te incomoda. Então, por mais que você esteja propenso, né, a ir para um outro lugar, para um outro emprego, conhecer outra pessoa, enfim, atualmente você está assim, sentindo-se deslocado, sentindo-se confuso, tá? E alguns ainda relutantes. Deixa ou não essas verdades virem à tona? Deixa ou não essa angústia de repente me encharcar, me invadir, porque eu preciso resolver? Porque enquanto você vivia fingindo que não tinha problemas, o que também é um grande problema, você estava levando. Agora quando você encara, não, tem algo errado aqui. E eu vou parar de fingir, eu vou parar de empurrar com a barriga. Ok, é uma atitude ótima, louvável. Só que tenha cuidado com o outro, da forma que você vai comunicar isso. Porque você está conflituoso no momento. Então você pode ter uma comunicação também muito confusa. Tá? O que mais? A torre com o livro. Então aqui, a questão é guardar aí uma... O livro fala de alguém que está fechado, né? Então é um conflito ainda muito íntimo. Tem gente que nem percebe, você sai ali para trabalhar, você está em casa. Isso aqui é intimamente que eu estou falando, tá? Não é uma confusão de estar envolvendo pessoas, ainda não. Isso é íntimo. Essa torre está desabando. São convicções, estruturas, verdades, crenças, enfim. O que quer que seja. Mas está muito fechado. Você raramente transparece, né, transborda essas emoções. E o livro fala assim, até um certo ponto, isso é até viável, até bom para o momento, mas evite se fechar demais. Então, chegará um momento que você vai precisar comunicar, vai precisar se expressar, até para defender o seu eu, a sua intimidade, o seu individual, entende? Mas é só fazer isso de uma maneira que você não prejudique outra pessoa, não magoe outra pessoa. Se bem que a verdade sempre tende a magoar a gente, né? Porque a verdade é terrível. Mas escolha essa verdade no momento oportuno, de uma maneira oportuna,
com cuidado, até porque me parece que é uma pessoa que gosta de você, é uma empresa ou é um trabalho que preza pelo seu serviço. Então escolha uma maneira delicada, tá? No mínimo delicada e cuidadosa. Vamos lá para o conselho final e começou uma chuva aqui, Escorpião. E é o meu ascendente também, Escorpião. Escorpianos, vamos lá. O Sol. Olha o conselho. Buscar a verdade com alegria. Busque a verdade com alegria. Isso aqui são as verdades, né, que nos fortalecem e que nos alegram. Ou seja, leveza cabe em qualquer situação, desde que se tenha maturidade, tá? E a maturidade chega através de muita luta. Ninguém vai amadurecendo porque... Não. O tempo vai passando. Tem gente que não amadurece muita coisa, não. Tem gente que só ganha rugas, cabelos brancos, mas continua aquele adolescente, aquela criança. Então, a maturidade é um processo também que a gente batalha por ela. Claro, se vivendo, né? Também tem que ter a prática e também teorizando. Tá? Em que sentido? Entendendo o outro, estudando a si mesmo, analisando de forma saudável, né? Sem nada muito exagerado, analisando a vida de uma forma, digamos que até silenciosa. A maturidade é silenciosa, né? Quando você vê pessoas aí postando vídeos que faz, acontece, que é isso, que é... Não, elas estão ainda querendo mostrar que são maduras, tá? E aqui vem a árvore, olha. O resultado final, né, na verdade, é um conselho. Busque essa verdade, essa leveza e sem esquecer quem é você, suas raízes, suas crenças, o que foi importante para você. Se for crença, se é a família, se são pessoas, se é um estilo de vida, uma filosofia, um hábito, não interessa. O que foi importante para você, leve junto, tá? Cultive o que é importante para você e busque a verdade. Se algo deve cair aqui, se algo deve ser recuperado, revisto, para alguns é isso. Ainda dá tempo, né? Para outros não, enfim. Faça isso buscando apenas a verdade, mas uma verdade que te alegra, porque é aquela verdade que sua alma precisa no momento, tá? O que quer que seja, se é uma separação, se é um novo emprego, se é um novo amor, um novo amigo, ou se é uma reconciliação. Busque aqui essa verdade, tá? Uma verdade libertadora, que te liberta de algumas amarras, de algumas amarguras, de algumas dúvidas e indecisões, mas ao mesmo tempo reforça laços de quem você é de verdade. Uma pessoa que veio com muita propensão à profundidade, tá? À verdade e a valores. E que sabe muito bem aqui, ó, voar, né? Quando preciso, tocar o céu, mas ter os pés no chão. Uma pessoa que sabe aliar razão e emoção e viver da forma mais inteira possível. Porque escorpianos vieram para a intensidade, sim. É isso. Agradeço aí, queridos, e até uma próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.